Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os limites legais para a concessão de indulto ao ex-presidente Lula. Entrevisto Fernando Marcato, professor de Direito Público da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar aqui. Bom, a questão do indulto do ex-presidente Lula é um tema recorrente nessa véspera de eleição. Então, acho muito interessante que o senhor nos oriente, nos esclareça sobre essas formas que são previstas na legislação brasileira para o perdão de pessoas que foram condenadas pela justiça. O indulto, a graça e a anistia. Dessas três formas, quais delas o ex-presidente Lula poderia ser beneficiado? Boa noite, Maria Lídia. O ex-presidente poderia se beneficiar do indulto ou da graça. O indulto é uma medida geral, que ela abrange um conjunto de presos, né? Então, o presidente edita um decreto com critérios permitindo que determinados presos que atendam a esses critérios possam ser indultados, possam ser liberados. Isso acontece anualmente, o famoso indulto de Natal. Uma vez só por ano? Acontece uma vez por ano no Natal, né? Então essa é praxe, né? O presidente costuma editar esse tipo de decreto. A graça ou indulto individual, ela é para um único preso. Então, eventualmente por questões humanitárias, um preso que sofre algum tipo de perseguição política, que vai ser extraditado, ele pode então ser agraciado pelo presidente da República, né? Agora, o Supremo já controlou os critérios para esse indulto. Bom, agora então vamos dar uma paradinha aqui, professor, para esclarecimento. O senhor fala da questão da graça. Então eu quero parar aqui um pouquinho, porque o senhor mencionou a questão de uma pessoa que possa estar sendo vítima de uma perseguição política, e esse é o argumento dos aliados do presidente Lula, dos apoiadores do presidente Lula, dos filiados do PT, que Lula é um preso político. No caso dele, se configura essa circunstância, o que daria a ele a prerrogativa de poder receber o benefício da graça? Veja, parece muito difícil que um futuro presidente, no caso teria que ser o presidente alinhado, né, com o ex-presidente Lula, vá justificar a concessão da graça nessas bases. Porque o que os apoiadores do presidente Lula questionam é a própria atuação do judiciário. Então, se o presidente disser, olha, o judiciário está perseguindo o ex-presidente, certamente seria uma afronta ao judiciário. E aí, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal, no passado, já interferiu nos critérios para a concessão de indulto. O ministro Barroso fez isso com o decreto editado pelo presidente Temer. Ah, sim, quando ele interferiu naquele decreto Exato. de indulto do Temer. Exato. Ele fez algumas restrições. Agora, nesse sentido, em relação ao indulto, que tem alguma das restrições, foi uma só, são várias restrições. O que foi exatamente que foi contemplado? O que seria um cenário mais provável? Que um futuro presidente desse um indulto sob o véu de que ele estaria beneficiando um conjunto de presos e não um único preso. Do ponto de vista político faria mais sentido. Mas o que o ministro Barroso fez foi, ele mandou alterar, ou ele declarou inconstitucional, primeiro, os tipos de crimes que foram indultados. Então, o ministro Barroso, ele disse que crime de corrupção não poderia ser objeto de indulto. E antes não havia? Antes não havia essa restrição. E o prazo, antes eram para presos que tinham cumprido 1/4 da pena. O presidente Temer diminuiu para 1/5 da pena e o ministro Barroso subiu para 1/3 da pena. Sim. Então, houve já esse controle feito... Quer dizer, o prazo de cumprimento da pena, que foi diminuído, não pode. Exato. Segundo o Supremo, segundo o ministro Barroso. Agora, isso é decisão de apenas um ministro da Suprema Corte ou só vale mesmo, assim, se a coisa só tem validade
se passar pelo plenário? Ela é monocrática. Agora ela precisa... Basta ser monocrática? Não, ela precisa agora subir, quer dizer, o decreto foi suspenso. O decreto, sim. Sim, então o que teria que haver? Se houvesse esse novo decreto, haveria um novo questionamento e uma possível nova decisão monocrática. Sim. Para que essa decisão do Barroso valha para todos, ela precisa ir para o plenário. Só que o plenário não pautou isso. E ela hoje está lá, está valendo, mas está em suspenso. Né? Não há uma decisão do... Bom, uma outra questão, professor, é o seguinte: o candidato Fernando Haddad já tem dito algumas vezes, embora até pressionado no partido dele, hoje mesmo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que ela não vê problema nenhum nessa questão do indulto para o presidente Lula. E Haddad disse que ele, se eleito presidente da República, não concederia o indulto ao presidente Lula. Bom, agora eu quero saber o seguinte: para poder conceder esse benefício, o presidente eleito tem que tomar posse. Esse é um dos itens. Nesse meio tempo, o presidente da República é Michel Temer. Michel Temer pode conceder indulto ao presidente Lula, como já se cogitou numa suposta negociação política com Fernando Haddad, se eleito. Aí, e Temer, se fosse tornado réu e condenado pelas denúncias de corrupção que estão sendo investigadas e envolvem o nome dele, então Temer tem a prerrogativa de conceder no Natal indulto a Lula? A prerrogativa ele tem. Agora, uma hipótese provável é que o Supremo venha então agir como ele tem agido nos últimos tempos. Se houver uma grande comoção em função de uma medida dessa, aquela decisão do Barroso pode se repetir ou o próprio tema pode ser pautado pelo Pleno. E aí, nesse caso... Pautado quer dizer o quê? Quando o senhor fala pode ser levado pautado. a julgamento. Ah, né? sim. Ou A seja, decisão. A decisão se do houver Barroso... um indulto, a decisão pode ser levada a julgamento no Supremo. No Supremo. Nesse caso, o Supremo pode confirmar a decisão do Barroso e aí o indulto ao Lula não valeria. Por aquela razão de ter sido inserida a restrição, quando o crime é de corrupção, não pode ser passível de indulto. É isso? É isso. Bom, uma outra questão, professor, na sua experiência, na questão das probabilidades, o senhor acha provável que, considerando essas dificuldades que o senhor destacou agora, que são restrições legais, que seja provável que Lula seja perdoado e solto pelo presidente eleito no próximo dia 7? Olhando aí mais no cenário político também, né? Parece improvável, até o próprio Haddad já se manifestou, né? Como você mencionou, uma medida dessa natureza. Né? Porque o nível de comoção pode ser muito grande e o Supremo então pode agir para impedir. O que parece mais provável, e isso já está mais ou menos anunciado, é que o Supremo paute ou coloque para julgamento aquela ação que diz que é inconstitucional alguém ser preso mesmo condenado em segunda instância. Sim. Né? Que ficou em suspenso. Que ficou em suspenso. Porque tem uma jurisprudência. Exato. Mas a própria Rosa Weber já disse que vai mudar a opinião dela quando isso for... Então, é mais provável que o caminho, se ele for solto, seja por esse caminho, por uma decisão do Supremo, que aí cai aquela razão pela qual, da ficha limpa, ele foi preso. Né? Ele foi condenado em segunda instância. Condenado em segunda instância. Ok. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Imagina. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.